Olá, mulher expatriada! Aqui quem fala é Joyce Facchini, psicóloga e terapeuta de mulheres brasileiras pelo mundo. Hoje, no nosso episódio do podcast Expatriada na Terapia, vamos falar sobre a volta das férias do Brasil. Porque é desafiador, dói e ao mesmo tempo traz alívio. Muitas vezes mexe com tantas emoções, ou melhor, todas as vezes que vai para o Brasil, certeza, mulher, que você vai sim mexer aí com muitas emoções. E nem todas elas são ruins, mas nem todas elas são boas também, não é mesmo? Quem que não foi com uma expectativa de que, nossa, Brasil maravilhoso, vai ser tudo incrível, vou rever todo mundo. Chegando lá, tu caiu do cavalo, não recebeu tanto afeto quanto gostaria, com tanta atenção quanto gostaria, ou recebeu muito julgamento, foi muito cobrada, ficou o máximo que deu para você e mesmo assim ainda foi criticada pela sua mãe de que você ficou muito pouco com ela e acabou saindo com seus amigos demais. Pois é, parece que nunca tá bom. E sem falar aquele roteiro que tu faz, que parece que vai caber o Brasil inteiro, tem que caber dentro de uma ilha, das Ilhas Canárias, né? E aí você volta cansada, exausta, porque fez aquela maratona de corrida em médico, hospital, visitar todos os parentes, as avós, entrega de presente e ainda queria descansar e curtir uma praia. E aí tu volta cansada, exausta. E aí por isso que a gente fala, né? Férias no Brasil não é férias. Porque o tanto de coisa que você resolve de burocracia, de obrigações, de saúde, de família, você curte sim, mas é muita coisa em pouco espaço de tempo e super intenso. E aí tem um episódio aqui no podcast, o episódio 32, que fala por que as férias no Brasil cansam tanto emocionalmente. Então, se você não ouviu esse episódio, o episódio número 32, você escuta esse episódio, depois vai lá, que com certeza um episódio complementa o outro e vai te ajudar em insights terapêuticos emocionais aí para você lidar com esse momento desafiador. Nesse episódio 43, né, que é volta das férias no Brasil, aqui eu quero focar com você como que recupera as emoções, o físico, a exaustão, como é que lida com as emoções que foram geradas depois dessas férias, entre aspas, no Brasil, certo? Porque assim, existem tipos diferentes de pessoas, imigrantes expatriadas que moram fora e vão de férias para o Brasil. Então, se a gente for pensar, a primeira é aquela que cria uma idealização de que vai ser assim. Então, que vai ser rosa pink com glitter as férias para o Brasil. E chega lá e cai do cavalo. Você quebra essa expectativa. Você vê que não é o Brasil, as férias no Brasil, com a família, não é aquilo que você idealizou. Mesmo com toda a saudade, com todo o amor envolvido, com toda a vontade e planos que você tá ali. Afinal, se você for pensar que esse perfil da idealizadora esquece alguns fatos importantes, que as suas férias para o Brasil é você que está de férias e os outros não estão. Primeiro. Segundo, você tá indo lá e esquece que tem as suas emoções, as suas expectativas envolvidas, mas que existem outras pessoas que fazem parte daquele ambiente, daquele lugar, daquela programação, então que não vai sair como você esperava. E aí, é claro que você vai quebrar suas expectativas, porque os outros a gente não tem controle. Às vezes você acha que um monte de gente vai querer te ver, ou que ninguém vai querer te ver, ou que as pessoas vão fazer questão de X coisa e aí não fazem. Inclusive, isso me faz lembrar uma história de uma mulher expatriada que me mandou. Ela autorizou, tá? Eu contar aqui. E qual que é a história que ela me contou? Ela foi pro Brasil e imaginou que seria um mar de flores, que ela ia chegar lá, que os pais iam querer ficar com ela, que eles iam fazer os passeios juntos, que ia fazer umas programações específicas lá na cidade dela. Chegando lá, os parentes não quiseram nem ver. Eles tinham organizado para fazer um almoço, as pessoas nem fizeram questão. Foram ali poucos e bons amigos, claro. Mas foi um momento que ela descobriu que as pessoas que ela achava que se importavam com ela
não davam tanto valor assim. E foi a peneira, eu digo, quando a gente mora fora do Brasil, o tempo traz uma peneira natural, que quem realmente é o seu amigo fica. Mesmo você não tendo tanto contato, não falando toda semana, todo mês, eu mesma, eu tenho amigas no Brasil que a gente se fala esporadicamente, mas isso não faz quebrar nossa relação. Eu tenho uma amiga minha que a gente tá tentando se ligar, né? Mas por causa do fuso, das responsabilidades e tudo mais, a gente não tá conseguindo se ligar no telefone já faz 3 meses. Olha que loucura. Mas ela tá vindo de férias passear aqui comigo. Quando eu vou pro Brasil, eu fui pro Brasil a última vez, eu fiquei na casa dela. Então, assim, o tempo mostra as coisas. Quando os dois lados estão afim, estão dispostos, vem valor naquela relação, aquela relação vai continuar sendo construída, mesmo com a distância, mesmo com os desafios do dia a dia, aonde você pode perder o contato por um tempo ou falar pouco, mas quando tá ali próximo, faz questão de estar junto, né? Faz questão de fazer alguma coisa. Mas olha lá, muitas vezes esse primeiro perfil de mulher expatriada que cria essa ilusão, essa expectativa, esquece que tem terceiros envolvidos, essas pessoas podem não estar tão interessadas ou valorizando tanto esse momento, não é mesmo? Ou mesmo pode até valorizar, mas aí você precisa lembrar, eu tô de férias, eles não estão, não é? E aí o que acontece? Você volta com aquele sentimento, muitas vezes uma angústia, uma tristeza, uma decepção, porque não foi como você imaginou, e volta toda borocochô para a Europa. O segundo perfil, né, de mulher expatriada que vai para o Brasil é aquela que fala: não, eu nem sinto falta do Brasil, vai dar tudo certo, tá tudo certo, vou lá ver a família, não sei o quê, e não tá nem com muita expectativa. Chega lá, ou independente de como você se sente, mas é aquela pessoa que se entrega no Brasil e fala: que tudo é maravilhoso, tudo é incrível, não é? Olha que coisa boa, essa vida é muito boa. E aí gosta da comida, gosta das pessoas, gosta do clima, gosta do estilo de vida, gosta de tudo. Mas você se lembra o porquê que você escolheu sair do país, que foi uma escolha racional, que seja por estudo, educação, segurança, saúde, ou por conta da família que você formou fora, então com quem você casou, ou o seu trabalho, te fez fazer uma escolha racional de morar fora do Brasil. Não porque você não goste do Brasil, mas sim você fez essa escolha porque, pesando na balança, não, essa é uma escolha racional que é importante. Seja por trabalho, família, carreira, filhos, seja o que for, saúde, segurança, você fez uma escolha racional de que morar fora era melhor, mesmo sentindo que o Brasil é o melhor lugar para se estar, né? Mas não para se viver, talvez. E aí você volta pro exterior com aquela sensação de saudade, sensação que sempre vai estar faltando alguma coisa, uma sensação às vezes até pesada, mas pensando de que, nossa, foi a minha escolha, mas nossa, é tão bom, se eu pudesse, eu morava no Brasil. E aí vem aqueles sentimentos mesmo da volta para casa, saindo de casa para voltar para casa. Mesmo sendo escolhas, mulher, não quer dizer que a gente não vai sentir, não é mesmo? Mesmo quando você escolhe, foi uma escolha racional, você está escolhendo com responsabilidade, mas não significa que você não vai sentir. Sente. Afinal, sentir faz parte, não é mesmo? Terceiro tipo de mulher expatriada, imigrante que vai visitar o Brasil. É aquela que quando volta, sente um alívio. Fala, nossa, graças a Deus eu voltei. Não aguentava mais o Brasil. E aí pode ser por diversos fatores. Porque não gosta da cultura, não gosta do calor, não gosta das pessoas, não gosta da falta de segurança, ou sente falta mesmo, ou se identifica mais com a cultura do país que escolheu para morar, ou até mesmo porque, gente, vamos lembrar uma coisa bem importante aqui, que eu gosto muito de frisar, que é pouco falado por aí. Nem toda família é uma família da capa de revista. Nem toda família é bonitinha, igual a propaganda da margarina. Ou seja, muitas pessoas voltam do Brasil para casa no exterior e sentem um alívio, sim, por estarem longe da família, por estarem longe dos parentes, porque nem toda família tem uma convivência saudável. E aí eu não tô dizendo que toda família briga, Joyce. Como é que você pode dizer que a família que briga não é saudável? Eu não estou dizendo que família saudável é só aquela que não briga. Não. Afinal, até num relacionamento saudável, você entra em discussão, você
em discordância, tem às vezes uma briguinha ou outra. A questão que a gente está falando aqui é sobre toxicidade mesmo. Uma família onde é desequilibrado mesmo a questão do respeito com o outro, né? Do cuidado, do amor, do afeto, onde a convivência faz muito mais mal do que bem. Então, assim, se você é esse terceiro tipo de mulher expatriada, que quando volta do Brasil tem um alívio de, ai, finalmente voltei para minha rotina, para as minhas coisas, para as pessoas que eu escolhi conviver dia a dia, né, para o estilo de vida que eu prefiro ter, ou até mesmo isso que eu falei agora, de ter voltar para um país onde você tem uma distância física mesmo segura, onde não tem que lidar diariamente com uma família tóxica, ou que te faz mal, que te sufoca, onde você não pode ser você, onde você é sempre criticado, onde não é menos benefício, menos saudável do que estar perto. E aí, o que acontece muito com esse tipo de mulher expatriada é que muitas vezes você sente sim um alívio voltando, porém você sente uma culpa pensando assim, nossa, mas eu não podia estar me sentindo aliviada de estar longe dos meus familiares, ou de estar se sentindo aliviada de estar longe do país que eu nasci, do Brasil. Tem tantas coisas boas lá também. Sim, mulher. Mas aí eu digo, é igual relacionamento. Quando a gente termina um relacionamento, a gente não termina pelo que estava dando certo, a gente termina pelo que estava dando errado. Não termina pelo que estava bom, a gente termina pelo que estava ruim no relacionamento. Sair do Brasil, você não saiu do Brasil pelas coisas boas. Você saiu do Brasil pelas ruins mesmo. Você saiu do Brasil pelas coisas que não estavam dando tão certo, que não estavam te atendendo, não é? Assim como você continua morando no país que você está, no exterior, não pelas coisas ruins, pelo menos não deveria ser. E aí fica aí o questionamento. Você fica no país que você está pelos benefícios, pelas coisas boas que te fizeram ficar. Por isso que eu sempre digo para as minhas clientes, reflita. Tem coisas ruins na vida? Sim, como todo em qualquer lugar. Mas você tem que pesar entre a dor e a delícia do país que você escolheu para viver, da sua rotina, dos benefícios de estar morando onde você mora. Tem mais benefício ou tem mais a dor mesmo? Coisas prejudiciais, porque a gente fica no país por conta das coisas boas. Agora, se as coisas ruins estão pesando muito, e pode ser assim, ó, 10 coisas boas, uma coisa ruim, mas essa coisa ruim é um pilar para sua vida, talvez realmente vai ter que mudar. Agora, se for, tem 3 coisas boas que são pilares da minha vida e tem 5 coisas ruins, mas que, ó, eu consigo fazer uma rota diferente, consigo adaptar, consigo fazer algo para conseguir levar numa boa essas 5 coisas. Essas 5 coisas que não são boas, não são pilares para minha vida, né? Então tá tudo bem, eu consigo lidar. Mas eu digo isso por quê? Porque muitas vezes você volta de férias do Brasil e começa a se questionar, cheia de culpa, pensando, nossa, mas eu devia estar sentindo saudade do Brasil, da minha família, ou como é que pode eu largar o Brasil maravilhoso, com tanto bom para morar aqui? E os sentimentos que eu acho que são mais presentes em consultório com as minhas clientes são a culpa, a dúvida, o questionamento, será que eu fiz a escolha certa? Será que eu devia voltar mesmo? E aí, para essa dúvida, mulher, eu te digo, você precisa relembrar o porquê. Relembre os seus porquês de estar morando no exterior. E aí vou te contar uma história bem rápida, né? Quando eu vim para morar fora na Irlanda, eu tinha 23 anos. O meu porquê forte era financeiro, oportunidade para aprender o inglês, oportunidade para conhecer outros países. Hoje já se passam quase 13 anos. O meu porquê não é o mesmo, porque hoje eu já aprendi o inglês, hoje eu já conheci vários países, mais do que eu imaginava. Hoje, inclusive, tenho mais vontade de conhecer mais lugares no Brasil. Hoje, a questão de carreira também, né, de oportunidades também, graças a Deus, maravilhoso. Eu trabalho online 100% com mulheres em todo o mundo. Então, se eu fosse olhar para os meus porquês de continuar morando fora, aqueles porquês da Joyce de 23 anos não ia colar. Porque
eles já não fazem mais sentido. Eu mudei, eu conquistei, eu já tô com outros objetivos. Eu já mudei de ideia em algumas outras coisas. Então você vê? Se pergunte qual é o seu porquê de estar onde você está. Se não é o mesmo porquê que você veio anos atrás, qual que é o seu porquê novo de continuar aqui? Hoje eu tenho outras razões pelas quais me fazem continuar morando fora. Me fazem não voltar para o Brasil. Eu amo ir de férias para o Brasil. Amo as praias do Brasil, a comida do Brasil, o povo, a alegria, as pessoas, a minha família. Mas eu tenho outros porquês que fazem eu voltar. E aqui, lembra que nesse podcast, diferente da terapia, na terapia eu consigo fazer você pensar e você vai me responder e eu te ajudo a te guiar nas questões suas. Aqui no podcast é diferente. Eu te cutuco e quem tem que analisar e continuar o raciocínio vendo o que te serve ou não te serve para sua situação é você, mulher. Então, eu vou te trazendo aqui os exemplos e eu preciso que você se questione. Qual é o meu porquê de ter vindo anos atrás morar fora? Enumerou esse porquê? Pensa, esses porquês continuam os mesmos? Pensa aí com você. Se continuam os mesmos, tem algum outro que você conseguiria adicionar? Porque afinal, quando a gente chega, a gente tem uma idealização, uma vontade, depois pode se abrir um universo e você fala, nossa, tem mais coisas que hoje me interessam e me fazem ficar. Ou não, fala, nossa, isso aqui tá totalmente desalinhado com o que hoje eu quero pra minha vida. Então, esse é o objetivo aqui desse podcast. Eu te cutuco como a sua psicóloga, mas diferente da terapia, tu precisa se responder e pensar, se questionar, analisar, certo? Muito bom. Então, agora eu quero saber, qual pessoa, qual mulher expatriada é você quando volta do Brasil? Você é a pessoa que foi com uma idealização do que seria o Brasil, chegou lá, quebrou a cara e voltou assim, ó, decepcionada? Você é a mulher expatriada que vai pro Brasil, ama tudo, curte tudo e volta pensando, nossa, por que eu moro aqui? Eu devia morar no Brasil, mas é uma escolha que eu fiz. Será que eu tenho que continuar? Essa escolha faz sentido? Ou você é a terceira que vai pro Brasil, mas sente um alívio de voltar para casa, um alívio de voltar para casa que você escolheu, de morar no exterior? Qual dessas é você? Me conta aqui nos comentários. Tem como você scrollar aqui no Spotify e tem um lugar, comentários lá. Comente aqui, comment, seja o primeiro a comentar. Coloca lá, eu quero saber. Se você não é nenhuma dessas três, então me diga qual é o sentimento mais presente quando você volta das suas férias do Brasil. E aí, eu separei aqui algumas estratégias pra gente lidar. Por quê? Os sentimentos mais presentes que eu vejo é esse da culpa, o sentimento do alívio, o sentimento da frustração, o sentimento da dúvida, do questionamento mesmo, será que eu tô fazendo a escolha certa? E o sentimento da ambivalência, que é o quê? Essa dualidade de querer ir e querer ficar. Ter saudade do Brasil, mas também ter saudade da vida que você construiu no exterior. E eu separei aqui algumas estratégias para te ajudar nessa volta. Primeiro, é muito natural que quando você volta do Brasil, você está cansada, você está exausta. Se você não conseguiu se dar uma oportunidade de, antes de voltar, ter pelo menos um dia para descansar, sabe? Um dia para você relaxar, dormir, ter um dia mais calmo, mesmo menos estimulante, com tanta gente perto, com tanta obrigação para fazer. Você pode fazer isso quando você chegar. Ah, Joyce, eu chego já para trabalhar. Tudo bem, mas vamos pensar, mesmo que você chegue para trabalhar, você vai chegar em casa, né, e vai ter uma noite de sono, ou vai ter um final de semana. Se permita ir mais devagar nessa primeira semana, sabe? Eu percebo muito que quando as minhas clientes voltam da viagem do Brasil, elas estão quase com uma sensação de ressaca. Por quê? Você não dorme direito, come um monte de coisa diferente, né? Então, muitas emoções envolvidas, muita coisa, fazendo muita coisa. Então, se permita voltar, e mesmo que você volte já trabalhando, que quando você chega em casa, você vai mais devagar, sabe? Então, que você coma melhor, que você se permita dormir mais. Por que tem que arrumar tudo de uma vez? Vai arrumando com calma a sua casa quando você volta. Por quê? O emocional e o físico estão completamente conectados. Tanto que a primeira coisa que o psicólogo e o psiquiatra te perguntam na sessão, eu pergunto, como é que tá seu sono, mulher? Por quê? Se a pessoa tá ansiosa e ainda não tá dormindo bem, é claro que você vai ficar
agitada, ter crise de ansiedade ou ficar com a memória ruim. Vários sintomas vêm e são piorados por conta do cansaço, da exaustão física. Então, eu digo aqui, mulher, se permita desacelerar, se permita descansar um pouco mais, comer melhor, que isso vai te ajudar. O seu físico recuperar te ajuda no teu emocional, ok? Com relação a lidar com o sentimento de frustração, de culpa, eu te convido para quando depois que você fizer essa aterrissagem, ou durante essa aterrissagem, de descansar, né, o físico, se perguntar o que eu tô sentindo. E eu quero que você nomeie. Escreve até. É culpa? É alívio? Tá se sentindo ingrata pelo que tá sentindo? Tá sentindo saudade? Tá sentindo os dois, esse sentimento ambivalente de saudade junto com, vontade de voltar pra minha rotina longe, onde eu não tenho que lidar com nada disso, sabe? E aí lembrar, mulher, que a ambivalência, eu sentir esse dual de saudade ou frustração, amor, junto com necessidade de distanciamento, esses sentimentos todos fazem parte. É possível sim sentir saudade e ao mesmo tempo um alívio de você estar de volta na tua vida, na tua rotina, numa rotina onde você é o ponto central, que afinal a tua maior responsabilidade é você aqui fora. Quando a gente não aceita o que a gente sente, ou nem sabe o que a gente está sentindo, é muito difícil ressignificar aquele sentimento. Então, assim, se você não se permite dar nome ao que você sente, como é que você vai elaborar? Como é que você vai ressignificar, pensar sobre aquilo de uma forma diferente? Como é que você vai lidar com o desconforto que você não sabe dar um nome, entende? Então aqui, a tua tarefa de casa é o que você está sentindo? Dá nome. Você está acolhendo isso que você está sentindo ou você está só criticando isso aí que você está sentindo? A partir do momento que você acolhe o que você sente, você sabe a receita para se sentir melhor. E não é negar os seus sentimentos, pelo contrário. É aceitar que muitas vezes você vai sentir os dois. A saudade das pessoas e ao mesmo tempo a raiva. Mas por que essa pessoa fez isso? Acontece. Você pode muito bem sentir saudade, né? Das pessoas, da muvuca, do Brasil, das coisas lá, e ao mesmo tempo sentir a saudade e a alegria de estar aqui na tua vidinha, nas tuas coisas, entende? E tá tudo bem. E, por último e não menos importante, mulher, o vazio, ele faz parte. Então, sentir falta de algo, ou você tá fora, ter coisas que você gosta e sentir falta de coisas do Brasil, faz parte. Você fez uma escolha de ter uma vida de mulher expatriada, aonde uma vez que você expande e conhece coisas diferentes, é óbvio que você também vai sentir falta dessas coisas quando elas não estiverem lá. Não tem como a gente ter claro e escuro ao mesmo tempo. Não tem como a gente morar fora e morar no Brasil ao mesmo tempo. Não tem como a gente estar com todos os nossos amigos que a gente fez ao mesmo tempo. Porque tem amigos que estão lá em Singapura, tem amigos que estão no Brasil, tem amigos que estão em Portugal. Então é óbvio que sempre vai faltar alguma coisa. Mas se você ressignificar pensando que eu senti a falta de algo ou a saudade de algo faz parte e não que é algo errado o sentir falta e acender um alarme dentro da sua mente, isso vai fazer você lidar de uma maneira diferente, certo? Então, a vida da mulher expatriada é feita de escolhas e faltas. Faltar algo não necessariamente é que tem algo errado, e sim significa que você expandiu. É por conhecer muitas coisas que você sente muita falta de muitas coisas e muitas pessoas. E aí vai de você, quer lidar isso com um peso ou com uma leveza. Sempre vai faltar algo. Mas tá tudo bem. Quando você aceita e acolhe isso, é parar de lutar contra, sabe? E é dessa forma que você consegue encontrar um aconchego dentro de você. Sendo menos poética, é você parar de lutar contra sentimentos, ou para um momento você tá só feliz, ou um momento você tá confortável, não sente falta de nada, só sente falta das coisas ou pessoas que um dia viveu aquilo. Então vamos olhar para uma coisa boa. Se eu sinto falta é porque um dia eu tive.
Você vê que é um processo de luto também isso aqui? É um luto. Constantemente a gente tá vivendo processos de luto, de perda de pessoas ou coisas ou momentos na nossa vida. Mas é porque a gente viveu, né? Sinto falta de pessoas que conheci, mas que bom que conheci, senão você nem teria falta. E aí você vai fazer o quê? Você vai pegar e toda vez destruir, descriar, não querer conhecer as pessoas ou querer quebrar relações porque você não quer sentir falta? Não. A gente lida de uma maneira diferente com essa falta e com essa saudade. Assume quais são as necessidades e os porquês das nossas escolhas hoje, de onde a gente mora hoje. Então vamos lá. Não é sobre decidir onde você pertence, é sobre aprender a viver inteira mesmo com a falta. Mulher, você é seu próprio lar. Permita integrar. Você é brasileira, você é imigrante, você mora nesse país. Muitas de vocês têm dupla, tripla nacionalidade. Você é tudo isso ao mesmo tempo, ok? Esse foi o primeiro episódio do ano de 2026. Eu quero que você se sinta abraçada aqui por mim e que nós tenhamos um ano maravilhoso, que você tenha um ano cheio de abundância financeira, emocional, psicológica, que você tenha abundância na tua vida, muito amor, muita saúde. Continuamos firmes aqui na nossa comunidade de mulheres expatriadas. Se você não segue o podcast, por favor, me dê isso de presente. Segue aqui o podcast, dá 5 estrelas e deixa um comentário aqui embaixo. Tchau!